Bom, seja qual for o motivo do afastamento de pais e filhos, as consequências podem ser sobre esse assunto. A gente fala ao vivo com a Rose Gomes. Oi, Rose, boa tarde para você. Oi, Kênia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, uma situação que é mais comum do que muita gente imagina. Quem está aqui comigo é uma advogada, a Jennifer, e eu começo te perguntando o que diz a lei, o que caracteriza a alienação parental. Boa tarde. Boa tarde, Rose. A Lei 12.318 de 2010, que é a lei que trata da alienação parental, ela vai nos dizer que a alienação parental ocorre quando há uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por parte de um dos genitores, a fim de dificultar o vínculo, a convivência ou até mesmo fazer com que a criança crie certo repúdio pelo outro genitor. E há alguma punição? Então, a lei da alienação parental não prevê uma punição. Essa punição a determinados abusos e violências contra a criança são previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, existindo a necessidade, do processo judicial para poder verificar essa alienação parental, o juiz pode decretar multa, ele pode fazer a alteração da guarda, ele pode fazer a suspensão dos direitos desse genitor alienante como pai, ele pode também encaminhar a criança para uma assistência social, para o acompanhamento psicológico e ainda fazer visitas assistidas para que esse genitor que está sofrendo esse abuso possa participar efetivamente da vida da criança até o final do processo, onde vai estar se apurando a alienação. E como é comprovada essa alienação e como que a justiça conduz esse processo? Esse processo ele tem a interferência do Ministério Público, por se tratar de direito da criança e do adolescente. As provas, elas são muitas, elas podem envolver uma perícia médica, o laudo da própria assistente social, testemunhas que demonstrem essa situação. Então vai depender do tipo de situação, se não está podendo haver uma visita, se houve uma denúncia caluniosa a respeito de uma conduta do pai para com o filho, isso é relativo. Cada caso é um caso. Isso. Exatamente. Certo, obrigada pela participação. Vamos saber agora então quais são as orientações para ajudar no comportamento das crianças após a alienação parental. Quem fala sobre esse assunto é a repórter Maria Mariana. Oi Maria, boa tarde. Oi Rose, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente viu aí como é importante ter esse embasamento na lei, mas muitas vezes as pessoas, quando vão procurar a lei, a criança já foi atingida emocionalmente. Sobre isso eu vou conversar agora com a Jéssica Pavone, que é psicóloga. Jéssica, boa tarde. Explica pra gente de que maneira essa alienação parental quais consequências, na verdade, ela pode causar na vida dessa criança. Boa tarde, Maria. A alienação parental ela é uma violação do direito da criança. Ela tem o direito de conviver com os dois responsáveis, E isso pode causar sintomas físicos e emocionais. Ela pode ficar mais irritada, ela pode ter dificuldade do sono, diminuir o rendimento na escola, ser mais agressiva com os colegas. Inclusive, ela pode também retornar essa agressividade para a própria pessoa que está praticando a alienação parental. Então, às vezes, é um resultado que quem está praticando não espera, Que a criança fique com sentimentos negativos com os dois cônjuges, com o pai e com a mãe, ao mesmo tempo. Então, é muito prejudicial para a criança em todas as áreas da vida dela. Agora, quais as suas dicas e orientações para os pais que estão passando por esse processo de divórcio, um processo difícil, mas que isso não deixa atingir a criança? A primeira coisa é esses pais perceberem se eles realmente estão colocando todo o sentimento deles negativo em relação à separação em cima da criança. Se eles estão se vingando um do outro nessa criança. E aí, se eles perceberem, eles precisam procurar ajuda. É muito importante que os pais estejam cooperando e não competindo pelo amor, não competindo pela atenção dessa criança. Ela precisa das duas figuras. Então, a minha dica mais importante é que esses pais cooperem, que eles se ajudem, que eles consigam resolver os problemas deles fora do relacionamento com a criança, para poder incentivar ela e ela ter um crescimento saudável com as duas figuras que são muito importantes no crescimento dela. Até porque em briga de adulto, criança não tem que se meter, Exatamente. É importante para ela não levar essa imagem do pai ou da mãe para a vida futura dela, para não atrapalhar os relacionamentos dela no futuro, para ela ficar com essa imagem negativa de família, De briga de casal, para que isso não atrapalhe futuramente os relacionamentos dessa criança também. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio.